Nós vamos continuar hoje o estudo de O Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade, item 3, liberdade de pensamento. Foi comum, a partir do século XIX, surgir grupos de pensadores, de intelectuais, filósofos, professores, etc., que queriam se libertar das amarras da religião, até dos preconceitos científicos, e eles se autodenominavam livre-pensadores. Criaram até sociedades de homens livre-pensadores. O que é um livre-pensador? É aquele que arroga para si o direito de pensar o que quiser, sobre o que quiser, do jeito que quiser, sem estar determinado por nada nem por ninguém. Porém, eu estava pensando aqui em como começar a abordar essa questão da liberdade de pensamento. Quando a gente fala de liberdade de pensamento, a grande dúvida é: o que é o pensamento? O que é o pensamento? Porque se alguém tiver a resposta, nós vamos encaminhá-lo para a Academia Sueca, para ganhar o prêmio Nobel. Por quê? Porque o pensamento está entre os mais enigmáticos mistérios da experiência humana. Então vamos pensar, por exemplo, no campo da neurologia, da psiquiatria, da psicologia e etc., da física. Hoje, a medicina ela já está muito avançada, então existem pesquisas que conseguem mapear as sinapses, a dinâmica cerebral, o sistema nervoso. Então vamos imaginar que, sei lá, eu ponho a minha mão aqui nesse copo d'água, sinto que é geladinho, a minha pele tem receptores aqui nervosos que vão chegar ao sistema nervoso central, vão levar, portanto, a essa gigantesca glândula chamada cérebro, essa informação, e a partir disso eu penso coisas. Isso a ciência já sabe. O que a ciência não consegue explicar? Como se dá a transformação desses impulsos nervosos em pensamento? Essa ponte, como o pensamento, por que vira pensamento e como vira pensamento, não há resposta. Não existe essa resposta. Então, está entre os maiores mistérios da medicina, da neurologia. O que é o pensamento? Como que isso que é um impulso nervoso que chega lá no cérebro vira pensamento? O cérebro, ele excreta pensamento. O cérebro é um excretor de pensamentos. Como que isso se dá? Não há respostas. Mistério. Como é possível, por exemplo, eu posso mapear, isso já existem experiências nesse sentido. Olha, quando o sujeito tem medo, tem um lugar lá do cérebro que fica mais ativado. Quando ele tem desejos compulsivos, é uma outra área. Se ele lesa a região, o centro de Broca, responsável pela linguagem, ele tem alterações, isso já se sabe. Mas ainda é impossível, por exemplo, descobrir quais são os nossos pensamentos. Ainda bem. Os espíritos nos dizem que lá no mundo espiritual não. Que se a gente estiver lidando com gente da mesma categoria que a gente, quer dizer, espíritos no mesmo nível, se a gente ainda estiver nesse nível de atraso, ninguém lê o pensamento. Mas espíritos superiores conseguem ler os nossos pensamentos. Então, quer dizer, nós não conseguimos mentir, enganar, ludibriar, falsear diante de autoridades espirituais, que já cresceram mais do que nós e que têm autoridade espiritual e moral diante de nós. Aqui na Terra, nós, ainda bem, não lemos os pensamentos uns dos outros, porque senão a vida social seria impossível, todo mundo andaria assim de vergonha. Ainda bem que a gente não lê,
Se bem que o Chico Xavier, ele já estava num nível de espiritualidade e de mediunidade em que ele, muitas vezes, lia os pensamentos, e ele tinha a companhia do Emmanuel, que dedurava para ele algumas coisas, para protegê-lo, né? Para protegê-lo. Me lembro de um senhor de São Paulo que foi a Uberaba e não conhecia o Chico, duvidava da mediunidade do Chico, pegou lá a fila, levou o pai que estava doente e teve que esperar até de madrugada, aquela fila de gente pobre, sofrida e etc. E era uma pessoa muito rica, que não estava acostumado com esses contratempos próprios, né, da população mais carente, fila, né, gente sofrendo, lugar humilde, simples. E ele chegou, ele não conhecia ninguém, ele pensou, olhou para o Chico lá na frente e pensou com ele, né, em si mesmado, né, olha que roubada que eu entrei, olha a cara de sapo que tem esse homem. A hora que ele chegou perto do Chico, ele já estranhou, porque o Chico perguntou pelo pai dele, pelo nome que ele não tinha dado para ninguém. Olha, o seu João, como vai? E ele respondeu, Chico, vai indo, eu trouxe aqui para ele ver. E você, Chico, tudo bem? Ele falou, meu filho vai indo com essa cara de sapo de sempre. O Chico tinha dessas coisas, né? Era muito comum a gente estar na casa dele e ele, de repente, chamar alguém e dizer, olha, isso aí que você está pensando não vai dar certo. E a pessoa ficar bem quietinha, porque na vibração dele, na energia, no magnetismo do Chico, quando eu ia para o Chico, eu tinha muito amor e muito medo. Eu rezava muito, e se o Chico descobre quem eu sou de verdade? Então, do lado dele, a gente procurava, né, ficar assim, né? Mas ele era tão já evoluído e tão humano que ele fazia questão de se colocar, né, muito próximo da gente, né? Era muito comum, inclusive pessoas espíritas, né, falando aquela fuxicaiada, olha, onde já se viu, fulano é espírita, aí fuma, olha lá, está fumando, não sabe que o Chico tem problema de pulmão e tal, e o Chico pegava o sujeito que estava fumando e falava, meu filho, vem aqui fumar aqui pertinho, estou com uma saudade de um cheirinho de cigarro. E aí todo mundo, quietinho, porque via que, né, a casa era dele e ele mesmo não estava ligando, e a gente, todo mundo falando, né? Então, esse negócio do pensamento é algo muito desconfortável e, em algumas situações, de um constrangimento terrível, né? Então, a gente, às vezes, tem vergonha dos pensamentos maus, né? Pensamentos de ciúme, de inveja, de ambição, de egoísmo, de posse, né? De desejos inferiores, né? Nós pensamos coisas ruins, de vingança, né? Pensamentos até zombeteiros, né? Às vezes a gente, né? Hoje a gente estava conversando em casa, o tanto que, em geral, a gente acha engraçado gente caindo, levando tombo, né? E é uma tragédia cair, né? Em geral, quando uma pessoa cai, é um tombo grave, a pessoa pode bater a cabeça, desencarnar, fraturar um fêmur. E a gente acha muito, tem gente que não resiste, cai assim, gargalhado. Por quê? É os zombeteiros, a gente é zombeteiro encarnado, é espírito, né? A gente estava dando muito trabalho no mundo espiritual, os mentores falaram, desce para dar um tempo para a gente, né? Que lá embaixo você vai dar menos trabalho que aqui. Aí a gente vem e tenta aprender um pouquinho. Bom, vamos voltar então à questão do pensamento. O pensamento, ele é um grande mistério, um grande enigma. Não há ainda explicações científicas que conceituem, né, definitivamente, de forma absoluta, peremptória e definitiva, o que seja o pensamento. No entanto, é possível, do ponto de vista didático, falarmos de algumas coisas, né? Eu vou antecipar aqui, depois eu volto. Eu vou lá para o fim, depois eu volto. Tá? Para a doutrina espírita, o pensamento é a manifestação do espírito, né, da individualidade, da singularidade. Então, de que forma
o espírito, que é aquilo que somos, né? A nossa individualidade, a nossa singularidade, né? Nossa vida, né? Se manifesta no mundo através do pensamento. Emmanuel psicografou pelo Chico Xavier um livro muito interessante, todos devem ler esse livro, é livro maravilhoso, de primeira linha, chamado Pensamento e Vida. Um livrinho pequeno, né? Pensamento e Vida, em que ele analisa de que forma a categoria de nossos pensamentos, aquilo que pensamos, interfere nas manifestações da própria vida, daquilo que está em torno de nós. A mente, né, é como uma antena de rádio que emite vibrações, capta vibrações, né? Nós, inclusive, selecionamos nossas companhias espirituais pelo pensamento, pela vibração do nosso pensamento. Quando a gente vibra inferior, a gente entra em sintonia com espíritos e entidades inferiores. Vibramos de forma superior, né, com sentimentos nobres, bons, etc., atraímos para junto de nós espíritos superiores, né, que são magneticamente se aproximam de nós pela categoria de nossas vibrações. No entanto, antes de existir espiritismo, antes de Allan Kardec, antes da doutrina, enfim, né, qual foi a trajetória dessa compreensão possível daquilo que nós chamamos de pensamento? Então vamos pensar no Ocidente, na filosofia ocidental, na história do conhecimento, né, na construção do conhecimento no mundo ocidental. Vamos pensar que o primeiro a formatar ou formalizar, né, ou oficializar uma compreensão possível, organizada, deste fenômeno chamado pensamento, foi o filósofo grego Platão, né? Platão nos trouxe aquilo que na tradição da filosofia é chamado de metafísica. Ele foi o inventor, o criador, o fundador daquilo que se chama de metafísica. E por que se dá esse nome de metafísica às ideias de Platão? Meta é um radical grego, quer dizer, aquilo que está além, à frente. Por isso que eu falo, olha, eu quero atingir esta meta. Por exemplo, tocar piano é uma nova meta para alguém. Tocar violão é uma outra meta para outra pessoa. Quero passar no vestibular, é uma meta. Quero, sei lá, construir uma casa, é uma meta. Quero ir além do que eu estou, meta. Física é physis, do grego, quer dizer natureza. E por que esse pensamento platônico é chamado de metafísica? Porque os pensadores que viveram antes de Platão se ocupavam apenas da compreensão do que era físico, da physis. Por isso que os pré-socráticos são chamados de fisiólogos, os estudiosos da physis, o que é a natureza, né? O que é o movimento, o que é a terra, o que é o fogo, o que é o ar, o que é a água, de que forma se compõe a matéria. É dessa época, né, os tomistas, né, de onde depois na ciência moderna aproveitaram isso para falar do átomo, né? Os atomistas, a ideia de que existe, se a gente for, né, destruindo a matéria até chegar na sua partícula mínima, isso se chamaria átomo, né? Que quer dizer a menor parte, tomo quer dizer parte, átomo quer dizer a menor parte, a partícula mais infinitesimal, vamos dizer aí, né, compreensível do ponto de vista teórico, isso já existia. Aí, de repente, chega Sócrates, ele introduz um pensamento moral, quer dizer, uma reflexão moral sobre a experiência humana. Sócrates é o grande criador da filosofia moral, da reflexão moral, tanto que Allan Kardec, quando faz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma introdução inteirinha, a introdução, né, falando das teorias de Sócrates, da influência de Sócrates e Platão no cristianismo, mais do que as ideias dos judeus. Quer dizer, há mais de Sócrates e Platão no cristianismo do que de mosaísmo, né, das teorias de Moisés, da filosofia de Moisés. Na verdade, não é nem uma filosofia, nem uma teoria, é uma religião, né, da religião mosaica. Né? Há muito mais de Sócrates e Platão no cristianismo, nas ideias de Jesus, do que a influência do Antigo Testamento. Né?
Então, Sócrates introduz essa reflexão moral e Platão, que foi o principal discípulo de Sócrates, começa a falar, olha que bonito, ó, parece espiritismo, ó, começa a falar de coisas como o mundo físico, o mundo da matéria, ó, Platão, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, do mundo ideal. Então, Platão propõe que existe um mundo abstrato chamado ideal, que é o mundo das ideias. Por isso que a gente, quando tem um sentimento, um afeto, uma experiência que está no plano teórico, a gente fala, a pessoa vive um amor o quê? Como? Platônico, olha aí, ó. Por que é platônico? Porque não vem para o físico, fica lá no espiritual, né? no ideal. A gente, né, tem um amor platônico, que não se concretiza, não vem para o plano físico, é só no campo das... Fulano nutre um amor platônico, quer dizer, fica lá no campo das ideias, do pensamento. Mas era mais, Platão acreditava mesmo que este mundo das ideias é um mundo de formas, de matrizes. Tudo que existe no plano físico existe antes no mundo das ideias. Isso é a fundação da metafísica, daquilo que está para além da física. Muito bem. Isso guarda profundas ligações com aquilo que a gente conhece de espiritismo hoje, né? André Luiz tem uma passagem lá acho que é no Missionários da Luz, acho que é Missionários da Luz, se não for Missionários da Luz, alguém me corrige. Ele vai numa das colônias espirituais, se não me engano, na instituição lá, mantida pela Veneranda, que ele vê um quadro, e a hora que ele vê esse quadro, ele fica encantado lá no mundo espiritual, e aí ele diz assim, olha, lá no Rio de Janeiro, lá no mundo físico, existe um quadro, que beleza, copiaram direitinho aqui, esse quadro, né? Fizeram a cópia desse quadro aqui. Aí o mentor espiritual que está o acompanhando diz assim, não, é o contrário, esse é o original, o artista que pintou na terra, enquanto estava pintando, durante o sono vinha aqui, registrava na sua memória, e lá no mundo físico ele fez uma cópia desse quadro aqui, cuja matriz é aqui no mundo espiritual. Então, quer dizer, esses aparelhos todos aqui, segundo a visão do André Luiz, as informações de André Luiz, computador, vídeo, existem já muito mais aprimorados lá no mundo dos espíritos, e o homem, por inspiração, vai tendo merecimento, vai tendo sintonia intelecto-moral para captar do mundo espiritual essas inovações, essas descobertas magníficas, desenvolvimentos, né? E traz para o mundo físico. A gente pode falar até essas tecnologias, né? A partir até da etimologia, tecne, né? A ideia de tecne quer dizer recurso, ferramenta. Quando o filósofo alemão Heidegger fala do mundo da técnica, ele está falando do mundo das manufaturas, das técnicas, das ferramentas, dos instrumentos que o homem vai criando para facilitar a sua vida no mundo, né? Isso são facilitadores da vida. Bom, então tem muitos pontos em comum entre essa ideia platônica, né, e a doutrina espírita. Voltando lá para o Platão purinho. Bom, Platão vai dizer então que o acesso a esse mundo das ideias, a esse mundo suprafísico, supranatural, se dá pelo pensamento. Através do pensamento, o homem, né, atinge esse mundo das ideias. E Platão tem um aluno brilhante, que vai vir lá da Macedônia, depois vai fazer toda a sua escola filosófica na Macedônia, chamado Aristóteles. E o Aristóteles, ele vai, partindo desse mundo das ideias do Platão, priorizar a compreensão e a investigação sobre uma das características do pensamento. O que Aristóteles vai priorizar? A compreensão do raciocínio lógico. Então, Aristóteles vai ser aquele filósofo
que vai deixar um pouquinho esse mundo das ideias platônico e vai tentar dizer assim, bom, independente do que seja esse mundo das ideias, da sua existência ou não, o ser humano pensa. E essa atividade do pensamento, a mais importante, a mais curiosa, a mais interessante, é o raciocínio lógico. Ele vai falar, por exemplo, que as coisas têm substância. Olha que interessante, né? Isso aqui é água, é uma substância, né? Eu sou homem, substância, a flor é flor, substância. Daí é que vem, por exemplo, na gramática, a ideia de substantivo. Vem de Aristóteles. Pouca gente sabe. A origem é filosófica, né? O que é que se fala em substantivo? A ideia de uma coisa que é. Aquilo que é, é. E se é, não pode não ser. Se o ser é ser, ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, o que é e o que não é, não é. É o primeiro princípio, né, do terceiro excluído de Aristóteles. E aí ele vai também investigar a matemática, vai ter pontos de contato com Pitágoras, com pensadores anteriores a ele que estudaram a matemática, a lógica e assim por diante de Aristóteles. Então, ele vai se debruçar sobre uma dessas manifestações do pensamento, que é a lógica. O pensamento de Aristóteles influencia muito ou pouco no nosso mundo. O que vocês acham? Vai. Quem acha que é muito, levanta a mão. Quem acha que é totalmente, levanta a mão. É totalmente. E por que é totalmente? Porque toda a nossa vida é cercada de uma preocupação em que a gente tome atitudes que sejam lógicas. Inclusive, quando a gente entra na escola, olha que interessante, a gente aprende essa definição de homem. Homem, animal, racional. Super, gente. Super, quer ver, ó? Você era garota. Tinha 3 rapazes bonzinhos que gostavam de você. E tinha um mais cafa, assim. Sua família falava lá, um moço bom, direito, pensa logicamente, olha aí, ó. Seja racional, vai pagar as contas direitinho, não vai deixar os boletos vencerem, vai ter uma pastinha em casa. Aquele lá, olha lá, descabeçado, pergunta qual que você cismou, vai. Com qual que você cisma, vai, na vida? Com aquela desgraça na sua vida. Isso prova que Aristóteles, ele tem influência na nossa vida? Tem, mas a gente obedece? Não. E justamente por isso, depois quando a gente vai ficando velho, a gente pensa nas besteiras que fez durante a vida inteira. Por quê? Porque aí ficando mais velho, como a gente tem mais medo, fica mais feio, mais esbudegado, e sem ilusão, a gente começa a ficar mais racional. Entendeu? Mas isso também não é um avanço. É desistência, chama isso. Aí a gente começa a pensar 10 vezes. Ah, vamos na festa? Ah, depende, tem ar-condicionado. É fácil pegar água, vai ter fila. A gente não quer, a gente pensa 10 vezes, a gente vai ficando mais aristotélico com a idade, né? Mas a Aristóteles domina a nossa vida cotidiana. Né? É da ideia de Aristóteles, né? Da razão, da lógica, do pensamento racional, lógico, matemático, que a gente inclusive acredita que quando a gente é irracional, a gente já está errando. Olha que interessante. Né? E quando alguém é irracional, a gente já dá um tapão na orelha e fala assim, mas é burro mesmo. Né? A gente tem preconceito com tudo aquilo que não é racional, que não é lógico. Eu me lembro de um livro, quando eu era adolescente, muito interessante. Era um livro que tinha histórias em quadrinhos, que fez muito sucesso, virou um best-seller. Vamos ver se tem gente antiga aí já. Se chamava assim, ó, Só é Gordo Quem Quer. Quem lembra desse livro? Levanta a mão, quem lê.
A senhora leu aquele Inferno? É um inferno. Ai, que bom que a senhora não leu. A senhora é uma pessoa racional, a senhora não leu. Era um horror, porque a começar pelo título, quer dizer, e se a pessoa tem lá um distúrbio endócrino, etc e tal, ela vai ler aquela bobajaiada toda, né? Assim, você come porque quer. Não, come porque é bom, minha filha. Não é porque eu quero. Porque é gostoso, porque me dá prazer, porque é isso. E como lidar com esses apelos do desejo, né? Enquanto o mundo diz, você precisa ser forte, racional, e aí vem o desejo do outro lado e diz assim, amanhã você começa, tá, você já trabalha tanto, você merece. Quantas vezes eu já não vi bolos, pudins dizendo isso para mim? É fenômeno de efeitos, é voz direta, chama na mediunidade, né? É assim, eu não quero, mas aí ele olha, dá uma piscadelinha e fala assim, você merece, você não rouba ninguém, né? Você paga imposto direitinho, né? Aquela coisa toda, vai só um pedacinho, amanhã você faz de novo, né? E aí você come um pedacinho, ele fala, só mais um, e outro, e vai. Essa angústia está toda ligada ao plano do sentimento. E o sentimento, olha que interessante, o cérebro produz pensamento. Agora, ó, a sequência. Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Cadê o mato? Cadê o fogo? Cadê a água? Cadê o boi? Na minha época ele não puxava trigo, não, era outra coisa. Esse é o raciocínio, essa brincadeirinha é aristotélica. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? Muito bem. O cérebro produz pensamento e o pensamento produz afeto, que é o nome bonito para sentimento. Esse substantivo afeto está ligado ao verbo afetar. Afetar é se sentir afetado, tocado, incomodado, né? Raspado de alguma forma, né? Tangido, né? Isso é afetado. Então os nossos pensamentos nos afetam de tal forma que produzem sentimentos. Agora, de que maneira isso acontece? Depois de quantos minutos? Não, isso é tudo instantâneo, automático, ao mesmo tempo. Por isso que às vezes a gente está muito bem, de repente a gente tem, por algum motivo, ou sem nenhum motivo, algum pensamento mórbido, triste, infeliz, que pode estar guardado na nossa memória, né? Pode estar ligado com os nossos medos, e de repente a gente tem uma alteração imediata do humor. Né? A gente que estava tão bem, de repente fica triste. Né? Hoje lá na entrevista com o Richard Simonetti, fizeram muitas perguntas sobre questões da psicologia, da psiquiatria, né? Que negócio, obsessão leva à depressão, né? Essa questão das causas, né? das depressões, etc., também é muito singular, né? Para cada um, isso acontece de uma maneira, é muito complicado generalizar, né? Mas, por exemplo, todos sabemos que, hoje, que algumas depressões estão ligadas, por exemplo, à baixa, né? Baixa de serotonina, por exemplo, né? De substâncias ligadas, né, ao humor lá no cérebro. Mas dificilmente dá para saber se foi a tristeza que levou a uma diminuição da produção de serotonina ou se foi uma diminuição de serotonina que levou à produção da tristeza. Porque às vezes acontece de um jeito e às vezes acontece de outro jeito. Às vezes um vem primeiro, em algum caso, e às vezes o outro vem primeiro, dependendo do caso. Quer dizer, alguém que sofreu uma perda, né, uma situação de luto, etc., pode, né, mergulhar num processo de entristecimento, de luto tão grande,
que causa alterações metabólicas, né, no organismo. E às vezes, né, a falta de determinada substância, uma vitamina, etc., um problema, né, no fígado e etc., né, na tireoide, pode levar a uma baixa produção dessas químicas cerebrais que levam a quadros clínicos de depressão e etc. O que a obsessão tem a ver com isso? A princípio, nada. Finalmente, pode ter tudo. Então, pode haver processos obsessivos ou não ligados a esses quadros, né? Que são quadros patológicos extremamente ligados à questão do pensamento. Por quê? O pensamento é esse núcleo duro a partir do qual os nossos afetos se constroem, se realizam, né, e se constituem na nossa experiência existencial. Nossa, eu já passei 5 minutos. E eu não cheguei nem a 10% do que eu tinha anotado. Então vamos lá. Só para encerrar. E depois eu anoto onde eu encerrei. Bom, então, o Aristóteles vai ser o primeiro a formalizar uma das tarefas do pensamento. Quais são as outras? Então a gente pensou nessa tarefa, nessa manifestação do pensamento, que é o raciocínio lógico, o cálculo, a matemática, né, a analogia, a simetria e etc. Isso é uma das possibilidades do pensamento, mas existem outros. Por exemplo, a criatividade é uma das possibilidades do pensamento. A memória está num quadro de pensamento, né? E os nossos desejos, né, que podem gerar, né, sentimentos como medo e etc. Então, nós ficamos hoje, né, entendendo como que Platão fundou essa metafísica, como que Aristóteles se debruçou sobre a questão do raciocínio, da lógica, da matemática, do cálculo, e depois nós vamos falar, a partir do nosso próximo encontro, dessas outras possibilidades do pensamento, só para antecipar. Depois nós vamos falar das sensações, da sensorialidade, dessa produção de pensamento. Depois nós vamos chegar em Shakespeare, com Hamlet, que é considerado por alguns filósofos como o fundador da chamada subjetividade moderna, que é a noção de indivíduo como nós temos hoje. Vamos falar de René Descartes, que disse, penso. Oh, que beleza! Plateia erudita. Né? Vamos falar de Descartes, depois vamos chegar nas principais teorias sobre o pensamento dentro do campo da psicologia, com Freud, a psicanálise, Skinner, o behaviorismo, Russell, a intencionalidade, e aí a gente chega naquele fim que eu antecipei, que é Kardec com o espírito. Tá bom assim ou não? E depois só Deus sabe. Tá bom? De qualquer maneira, só para a gente encerrar, eu sempre gosto, né, de encerrar falando de Jesus, né, porque Jesus é a luz que ilumina nossas vidas, que nos ensina a viver. E Jesus, ele tinha muito acesso aos pensamentos daqueles que viveram com ele, ali, né, na Galileia, etc. Né? Então, é comum, em todo o Evangelho, a gente ver o Cristo, Jesus, entrando na intimidade dos pensamentos das pessoas. No diálogo com a mulher samaritana, no poço de Jacó, ele vai conduzindo o pensamento dela, sai do pensamento, vai até o coração dela, acaricia a alma dela, o coração dela, e retira dela aquela inquietação, aquele desespero, e dá a ela a água viva, a água que, uma vez tomada, nós jamais teremos sede novamente.
Ele diz isso para ela. Quem beber desta água, ele fala assim, olha, você vem aqui todo dia, volta, pega a água, volta e continua tendo sede. Mas se você beber dessa água que eu estou te dando, eu te garanto que você jamais terá sede. Quando ele está na cruz, está lá, Dimas, conhecido no cristianismo como bom ladrão, que se arrepende, que se encanta com o Cristo lá na cruz. Olha que lindo. No fim da vida, exangue, morrendo, ele olha para o Cristo, humildemente diz, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Bonito, né? E Jesus adentra aquele pensamento, conhece aquela alma, reconhece nele a exaustão, o cansaço, o esgotamento, a criança pedindo colo, pedindo proteção, pedindo ajuda, e ele diz, em verdade eu vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. De que paraíso? Ele está falando de um paraíso possível, quando nós passarmos a tentar ter pensamentos perfumados de Jesus, com o aroma de Jesus, com a delicadeza de Jesus, que são os sentimentos do perdão, do afeto, da compaixão, do amor, do carinho, da carícia. Quando a gente conseguir isso, nós seremos como um Dimas, o tempo todo, adentrando um paraíso na terra, sem nem precisar desencarnar. E que Ele nos envolva em sua paz, em sua luz, ilumine os nossos pensamentos e as nossas almas, hoje e sempre.